o sucesso, às vezes, ele atrapalha, porque ele mostra pra gente uma leve impressão falsa que a gente é meio que Superman. Faltava um fracasso pra eu saborear e dar valor a outras coisas, Cara, né? que aprendizado incrível. É a primeira vez que alguém diz aqui que se declara isso aqui no Pivotando. Faltava o fracasso na minha vida. Faltava, e o fracasso foi uma bênção na minha vida. Porque é ele que ensina muito pra gente, né? Uma que a gente tem que ter humildade, outra que a gente tem que passar por um pouco de sofrimento e sacrifício também. As pessoas falam muito sobre modelo de negócio, sobre produto, sobre venda, sobre marketing. Mas a realidade é o seguinte, eu não conheço ninguém que não passou por um fracasso, seja pequeno ou grande, que não passou por um aperto. E eu vejo as pessoas se abalarem muito com isso. E pra mim foi uma bênção o fracasso, né? A dívida de 7 milhões foi uma bênção. Porque ela fez eu ter praticamente 100% do equity da Voxu, ela fez eu conseguir escalar um negócio com mais solidez, ela fez eu me reinventar e criar um negócio novo. Então, às vezes, o fracasso ele é uma bênção. Olá, bem-vindos ao Pivotando, toda semana aqui gravando nos estúdios do SBT, transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. Toda semana eu trago um convidado especial, alguém que possa trazer lições, aprendizados, ensinamentos da carreira, dos negócios, da vida, para ensinar você na sua empresa, ou ensinar você na sua carreira, ou até mesmo para quem quer empreender. Sempre falando de negócios, sempre falando de viradas sensacionais de vida e de negócios. O convidado de hoje fez isso. Imagina você começar como sorveteiro e terminar com uma dívida de 7 milhões de reais. Esse que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver já já quem é, deu uma guinada gigante na vida. Mas antes, aqui na tela tem um QR Code. Eu queria que você participasse da gamificação do Pivotando. Esse programa que é interativo, onde através desse QR Code, desse portal, o pivotando.tv, você participa, responde perguntas e ganha prêmios, ganha livros e várias coisas, apenas participando, sem sorteio. Basta você responder as perguntas e dar sua opinião. Porque é sobre isso, não é? Não é eu falo, você escuta, é interagir. Esse é o mote do que a gente faz aqui, o objetivo desse programa. Como eu disse, o entrevistado de hoje é um grande empreendedor. Ele adora falar sobre empreendedorismo, mas ele ensina a se comunicar. Ele hoje é fundador da Vox2U, uma das maiores escolas especializadas em oratória, com mais de 150 unidades em todo o Brasil. Eu acho que é mais de 200, mas deixa ele falar. E também da Viplan Health Tech, que é uma especializada em longevidade, saúde e longevidade, que ele vai falar sobre isso. Mas o que a gente quer saber mesmo são as suas pivotadas na vida, meu amigo Luiz Fernando Câmara. João, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, viu? E parabéns pelo programa, parabéns por tudo que você vem fazendo para o nosso querido Brasil. Porque falando sobre a arte de pivotar, você é um mestre e vem ajudando muita gente. Muito obrigado. Eu acho que foi por isso que eles me convidaram, né? Porque eu realmente... não tinha nome, o melhor nome. Quem é o empresário que pivotou a vida algumas vezes, João? Então muito vamos bom. Lá, né? Parabéns, viu? Quem vê a foto, né, Luiz, não vê o filme. Exatamente. Né? Ou seja, é um filme. Toda a nossa vida, quem está assistindo também é um filme, né? E a sua não foi diferente. Eu tô lendo aqui que, cara, logo cedinho, aos 11 anos, vendendo sorvete lá em Cravinhos. Você Cravinhos. É de lá? Sou de Cravinhos. Eu moro em Cravinhos até hoje, João. É mesmo? Cravinhos é 12 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Então a sede do nosso grupo fica em Ribeirão Preto. Da minha casa em Cravinhos até a sede dá 12 minutos. 12 minutos. É pertinho. Do aeroporto, que a gente tava sempre voando, é 20 minutos. E aí, enquanto jovem, vendeu sorvete, depois aos 17 foi trabalhar na farmácia do seu pai. Na verdade foi com 11 anos eu vendi picolé, depois fui vender salgadinho, e aí com 17 eu me emancipei, né, pra montar uma farmácia. Não foi do seu pai? Não, eu e meu irmão era farmacêutico, eu perguntei, quanto que você ganha hoje? Aí na época ele falou, acho que R$2.500. Falei, cara, vamos montar a nossa farmácia, né? E aí eu tinha, né, como eu sempre trabalhei, tinha um Golzinho, Volkswagen, meu irmão tinha outro Golzinho, vendemos os 2 carros, meu pai também, e começamos uma farmácia pequenininha ali em Cravinhos. Farmácia da família. Farmácia da família. Qual era o nome? Era Drogaria JP. Drogaria JP, começamos lá em Cravinhos, ali, alguns anos atrás. Eu tô com 34, foi em 2007. 2007. Mas me fala, por que você
começou a vender sorvete aos 11. Isso significa dizer que você tinha uma vontade ou uma necessidade? Seu pai não tinha condições? A minha família ela é classe média baixa, nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou. E aí eu tava jogando futebol com a molecada da rua, a gente resolveu comer um lanche à noite, falou, vamos fazer o dinheiro? E aí surgiu a ideia, né? Tinha os carrinhos de picolé que você pegava ali, você vendia o picolé 50 centavos, 30 centavos ficava com o dono do carrinho e 20 centavos ficava com a gente. Então qualquer um podia ir na sorveteria e pegar os carrinhos E sair levando. E vendendo. Então Então foi isso que você fez? Foi uma experiência legal, porque portas se abrem. Alguém te incentivou ou você foi sozinho? 2 amigos brincando na rua. Começou com uma brincadeira, mas foi muito legal, porque eu gostei do desafio, né? Porque eu vi que ouvir não é muito importante. E ali portas se abriam, outras portas não. Você vai aprendendo a lidar com o não, com a rejeição. E o que você fez com o primeiro dia? Que marcou. Comemos um lanche, chamava X-Tudo na época. Ainda tem hoje. X-Tudo. X-Tudo. Um abraço pro Careca, que tem um X-Tudo Careca, aqui em São Paulo. exatamente. É X-Tudo mesmo, né? É X-Tudão. Então foi pra comer o X-Tudo. É bem legal isso. E então você, depois disso, foi pegando gosto pela venda, pelas coisas, Exatamente. foi fazendo salgadinho, foi... Isso, aí salgadinho, tinha uma pastelaria ali na Rua 15 e eu fui trabalhar. Foi a primeira vez que eu trabalhei como funcionário. O que seu pai falava disso? Meu pai, ele era metalúrgico, fresador de máquina, né? No começo, ele queria muito que eu estudava. Então, nessa época, ele não gostava muito, porque eu tinha 14 anos na pastelaria, né? E na época, com 14 anos, ele queria que eu ficava focado nos estudos, né? Sua mãe também? Minha mãe também, mas eu gostava muito da arte do comércio. O que me encantava, João, era ver a pastelaria abrir as portas com 0 no caixa, só com trocadinho, né? Moeda de R$1, nota de 2. Mas era uma pastelaria mesmo? Era Uma pastelaria bem... E a gente fazia... Ela tem muito movimento ali na cidade. Né? E ali, e o que me encantava era que terminava com o caixa cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Aí você olhava aquele negócio ali e dizia, rapaz, isso dá certo. Eu entendi ali que o comerciante, quando ele sabe trabalhar, ele não vai passar necessidade. O vendedor, quando sabe trabalhar, ele não passa necessidade. Exatamente. Esse foi o maior marco que eu tive aos 14 anos, né? E isso, até então, a comunicação, ela veio muito tempo depois, né? Foi depois da farmácia, né? A comunicação, ela veio quando eu fui trabalhar logo em seguida. Do lado da pastelaria, e são muito amigos meus hoje, tinha um negócio chamado Visual Media, que hoje o nome é Evolua. E eles começaram ali em Cravinhos com uma escola de informática, Word, Excel, PowerPoint, e licenciaram o método, e escalaram. E aí eu vi que para ter mobilidade social, eu teria que empreender. E aí eu fui trabalhar para eles, dando aula de informática um tempo, e ali começou a comunicação, porque a hora que o aluno terminava um curso de Word, Excel, eu tinha que convencer a mãe e o pai do aluno a rematricular o aluno no CorelDRAW. Outros cursos. Outros cursos. Aumentar o LTV. Nem tinha ali o termo LTV naquela época. Esse lifetime value, esses termos de hoje, até hoje ainda é complicado. Imagina naquela época. Naquela época nem existia. E aquilo me encantava, porque eu saía da aula de informática, sentar, e eu adorava sentar com o pai e com a mãe para convencer e rematricular. E aquilo foi provisório. Eu fiquei ali 1 ano, mas já pensando em empreender, porque eu vi 2 coisas que me marcaram, né? A venda na escola, né? A venda da matrícula, que por coincidência foi muito importante na minha vida com a Voxil posteriormente, e esse lance do varejo, de vendas, né? De começar... Chegar junto, de oferecer, de gerar serviços e Exatamente. tal. Mas a pastelaria, ela veio antes ou depois da farmácia? Ela veio antes, eu tinha 14 anos. Exatamente. Então, você conheceu a galera do Visual Media antes. Isso. Eu fiquei então você resolveu montar a farmácia? Eu fiquei na pastelaria com 14, fui pra Visual Media com 15, fiquei até 16,5, com 16,5 para 17 comecei a montar a farmácia. Então você queria empreender seu próprio negócio, Exatamente. Mas não era o negócio da Visual Media de treinamento. Não. Ou seja, você não continuou, ali não foi o salto para a Voxil, ali foi o aprendizado. Foi aprendizado lá atrás, né? Eu só consegui conectar essa peça agora, né? Depois, né? A Voxil nasceu quando? A Voxil nasceu em 2015. 2015. Então ela já tem bastante tempo. Exatamente. Então, mas vamos chegar lá. E essa decisão de montar com seu pai e com seu irmão, por que você não montou sozinho? Porque meu irmão era o cara técnico, ele era farmacêutico. Eu não entendia nada do ramo. Então meu irmão ficou no balcão ali para ser o farmacêutico, para assinar. Seu irmão estudou isso? Meu irmão farmacêutico trabalhava numa farmácia.
Então você pegou a experiência dele na Exato. farmácia, do seu pai que saiu da empresa. Meu pai ficou, né, na empresa. Ele ficou lá na empresa? Ficou. E ele vendeu um terreno para ajudar a gente a montar a farmácia, que era o único patrimônio que ele tinha na época. Então ele acreditou. Acreditou Em muito, você. Muito. Ajudou muito. E aí vocês dividiram a sociedade iguais? Ficou 50-50 eu e meu irmão. Mas aí o que aconteceu? Ali eu vi que era importante fazer diferente, né? Então, o cliente que gastava R$400 com a gente, eu entregava um galeto assado no domingo pro cliente. Já viu farmácia? Atenção! O cara comprar um remédio e ganha um galeto assado. Ganha um galeto assado. Então, no domingo, o motoqueiro da farmácia, às vezes era até eu, a gente saia com 15 galetos para entregar. Caramba, o cara comprava um kit de remédio. E as pessoas assustavam, porque chegava no domingo, a gente batia na porta da pessoa, às vezes até de surpresa. Mas não pedi remédio na farmácia. Não, minha senhora, fica tranquila, a gente vai entregar o galeto assado, porque você prestigiou nossa farmácia. Então ali eu comecei a pensar em algumas estratégias para escalar. O marketing te beliscou. Muito. Então, ou seja, servir o cliente tinha te beliscado lá atrás. Lá atrás. Então, entregar um galeto assado, fazer convênio com o distrito industrial. No convênio, João, ao invés de trazer um cliente, eu trazia os funcionários da empresa. Então, isso foi alavancando. Outra estratégia também, né? Hoje é normal você capturar lead. Para capturar lead naquela época, o que eu fazia? O Facebook estava começando ali em 2007, 2008. Fazia sorteio no Facebook, era legal, mas eu colocava stand da farmácia em rede de supermercados, ficava furando o dedo para medir a glicemia das pessoas e captar o lead e ligar depois. Ligar depois para entregar o cliente na farmácia. O resultado do teste. Do teste e fazer o cliente lá na farmácia consumir, né? Olha, Fernando, Luiz e Fernando, em termos de marketing, você está dizendo que muita coisa do que lá atrás você fazia, que ainda hoje os empresários que estão nos assistindo não fazem. Exatamente. Que eles podem fazer, são ideias, sacadas interessantes e baratas, né, que ele pode fazer. Mas a minha dúvida é, como empresário, como gestor, isso você era o cara da venda, do marketing, pelo que eu estou percebendo. Mas quem fazia a gestão da empresa? Meu irmão fazia. Ele que fazia. A gente chegou a faturar 4 milhões no primeiro ano. Foi bem. Aí no terceiro ano nós compramos uma casa, que aí foi que eu comecei a fazer algumas loucuras, né? Como eu não tinha referência empresarial na família e por perto, eu comecei a bater nos empresários do interior de São Paulo. O pessoal não me dava muita atenção, eu peguei a Forbes. Falei, bom, já que os milionários aqui não estão me dando muita atenção, vou ver se os bilionários da Forbes é mais humilde. Foi aonde eu fui conhecer Jorge Paulo Lema, Ike Batista. Você batia na porta para dizer o quê? Eu mandava Twitter e e-mail loucamente. Eu pegava o 3G Capital do Jorge Paulo. Sim. Eu mandava e-mail fazendo pergunta de negócio. Cara de pau, né? Mandava Twitter pro Ike. E aí, nessa época, o Ike me chamou pra conhecer os projetos. Mas qual foi o ano disso? 2013? 2008. 8. Eu tinha 18 anos. Ainda com a farmácia? Tinha 18 anos. Ainda com a farmácia. Então você mandou um Twitter pro Ike Batista e ele respondeu. Naquela época ele estava no auge. Ele era o brasileiro mais rico, né? 7º do mundo. Na época. E aí eu fui visitar o Porto do Açu com o Ike naquela época. Foi bom, mas foi ruim ao mesmo tempo. Por quê? Foi bom porque eu comecei a pensar grande e entender mais um pouco sobre equity, sobre negócio, sobre escala. Não, porque você não tinha nenhuma base. Zero. Nem de gestão, porque o seu irmão que cuidava, você era um cara de marketing e vendas. Exato. Assim, acho que foi essa característica também que te conectou com o Ike, porque você é comunicador, você se relaciona fácil com as pessoas, você tem sorriso fácil, olhar direcionado, e isso te conectou com o Ike e você viu ele naquela ascensão, ele meio que te adotou. Exatamente. Gostou de você. Virou um mentor. Tanto ele quanto o Jorge Paulo. E por que eu falo que foi... Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema. Ambev, Burger King. Por que foi bom e foi ruim ao mesmo tempo? Foi bom porque eu aprendi a pensar grande e orquestrar um modelo de negócio, que até então eu não tinha essa noção. Foi ruim porque eu comecei a pensar grande demais. E tentar executar grande, o que pra mim era naquela época. Então eu comprei uma casa, derrubei, eu lembro até hoje, gastei 200 mil pra comprar a casa, colocar no chão e fazer uma farmácia gigantesca. Farmácia essa que eu não tive o payback, o retorno do investimento até hoje. Então, assim, Aí eu comecei a entender que o empreendedorismo não era o que estava na biografia. E em algum momento você disse assim, cara, eles estão no outro patamar que eu não tô. Exato. Então eu tenho que entender isso e tenho que botar o pezinho no chão. Mas na época a gente sonha muito e começa a fazer coisa errada. Eu errei muito, né? Aí eu comecei a errar. E aí foi que você começou a acumular essa dívida milionária de 7 milhões? Infelizmente não, essa dívida veio depois, João. Na verdade... A farmácia, ela não te trouxe essa dívida? A farmácia não. Mesmo com essa casa para destruída, para você comprou? A segunda farmácia não trouxe o payback. Não, ela não trouxe o retorno do investimento. A primeira foi muito bem sucedida. Tá. E aí, o que aconteceu? Em 2013, eu montei uma empresa de eventos empresariais chamada Innova Company. Innova Company. Porque eu via que muito empresário
esse contato com o empresário me ajudava muito. E lá no interior de São Paulo não existia. Então, o que a Inova Company fazia? Eventos empresariais. Assim, a Inova Company, você disse assim, cara, se eu tenho relacionamento com o Ike e com o Jorge, eu trouxer ele para cá, Exato. todo mundo vai querer falar com Exatamente. eles. Então, você usou o seu relacionamento para levar Isso, esse então empresário. levamos Luiz e Helena Trajano para palestrar lá, Carlos Wieser, Como Inova Company. Como Inova Company. E o negócio era vender ingresso do evento e vender patrocínio, era um novo negócio. Tá. Aí, o que aconteceu? Muita empresa... Só um detalhe, esse negócio era com seu irmão também? Não, aí era... Seu irmão ficou lá. Ficou na e aí farmácia. você já é voo solo? Já fui diversificando, sozinho. Sozinho. É. Tá. Nessa época você já estava casado? Ah, eu tava namorando com a Jéssica, que é a minha atual esposa. Uhum. Namorava com ela. Comecei a Aí namorar você ela embarcou no Inova Company com a Jéssica? Ah, não, eu e um sócio, chamava Júnior. Tá. E aí você e o Júnior Começamos tocaram a Inova Company. Tá bom. E aí o que foi que... o que ele te levou a começar, eu entendi, né? Pelo relacionamento e pela tua capacidade de venda, de comunicação. Exatamente. E pela dor do mercado de não ter esse tipo de evento no interior, você disse, eu vou fazer. Exatamente. Foi É inovador na época, porque quebramos paradigma. Teve um dia que o prefeito tinha uma festa do aniversário da cidade, ele mudou a data porque a gente ia levar a Luiz e Helena Trajano para palestrar em Cravinhos. A gente colocava 1.000 pessoas num evento em Cravinhos, numa cidade de 30 mil habitantes. Isso em 2013. 2013, 2012 e 2013. E aí ele foi até que ano? E aí, o que aconteceu? Foi muito legal. No evento, a gente tinha um momento do pitch. E no momento do pitch, eu via muitos empresários com grandes projetos, mas na hora de apresentar era uma catástrofe. Não sabia Não apresentar. sabia apresentar. E aí nasceu o curso de oratória para resolver a demanda dos empresários que não performavam no evento. Mas você... porque para fazer oratória você tem que ter uma dicção muito fluida. Exatamente. Hoje você tinha naquela época? Ah, eu falo que eu tenho a língua presa até hoje, né? Não, Eu não resolvi eu não esse ia problema. falar isso, né? Eu não resolvi esse problema até hoje. Então, eu não ia falar isso, mas como é que um cara que tem faz um treinamento então, desse? Aí foi Só uma curiosidade, foi muito legal. Para quem está assistindo, porque isso é um destravar a mente, né? Exato. É entender o seu potencial, né? A sua potência e desenvolver algo que era uma trava para você. Muito. Eu tinha até medo de falar em público. Muito interessante. Mas o evento foi me desenvolvendo. Porém... Você era o host do evento? Mas não pedagogicamente na Vox2U, que ainda não era Vox2U, era Inova Company. Então, o curso de oratória, o que nós fizemos? Como eu era o cara de marketing e vendas, fiquei focado em marketing e vendas, e meu sócio foi desenvolver a metodologia na época. E aí, qual que foi a surpresa, João? O primeiro curso de oratória foi catastrófico. Foi ruim. Os alunos reclamavam. Falavam que não aprendiam. Mas quem era o professor? Na época era meu sócio, a gente foi contratando. Então Você nunca foi o cara da linha de frente de professor? Eu dava umas 2 aulas no máximo. E ali, o que aconteceu? O produto não foi tão bem sucedido no início. Teve aulas que eram, outras não. Os eventos davam lucro? Os eventos também, teve evento que a conta fechou e teve muito evento que deu muito prejuízo. E foi isso que acumulou a dívida? Também não. Aí foi o seguinte. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Que eu tô bem curioso. Acho que você também que tá assistindo aí foi o seguinte, também tá curioso. O Flávio Augusto, na época, ele viu o movimento que nós fizemos ali no interior de São Paulo. Em 2014, Flávio Augusto, que eu admiro muito, fundou vários negócios na área de educação. Ele tinha acabado de vender o negócio dele pro Grupo Abril e comprou Orlando City nos Estados Unidos. Sim. E ele convidou 10 pessoas na época para ir para os Estados Unidos. E aí eu fui um dos 10 convidados. Lá me deu clique. Eu falei, cara, se tem muita rede de escolas de idiomas, por que não uma de oratória que é tão importante quanto o inglês? Uhum. E afinal, o maior medo do brasileiro era falar em público. Eu voltei pro Brasil, falei, agora é o seguinte, a Inova Company vai virar uma escola de oratória. E não vai ser mais um negócio de eventos. Então, aí a gente pivotou. A gente junto, já ainda com o teu sócio? Eu e o Júnior. Nós pivotamos, mudamos a marca para Vox2U e criamos a primeira... Vox2U. O que significa? Voz para você. Voz para você. Vox2U. Comunicação é aquilo que as pessoas, para você, entendem, né? Não o que você fala, né? Muito bem. E então, antes da gente passar dessa migração, dessa pivotada, né? Porque você pivotou da farmácia para eventos, do eventos agora para uma escola de comunicação, e a vida foi pivotando, né? Você foi fazendo várias coisas, mas o que você poderia deixar de lições e aprendizados do Inova? O que você fez certo, o que você fez errado no Inova? O Inova era um negócio de muita iniciativa e pouca acabativa. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha um poder de marketing muito bom, tinha um poder de vendas muito eficiente, mas eu não tinha um produto consolidado e um modelo de negócio consolidado.
Ou seja, você começou de qualquer jeito, como todo mundo faz, Exato. vamos ver o que vai dar, mas você não estruturou como o início, meio e fim, ou seja, como ganhar Perfeito. dinheiro, como de que forma, quem vai ser o público. E hoje em dia eu acredito que pode ajudar muito quem tá aqui nos ouvindo, porque hoje tá muito na moda, principalmente pelas redes sociais, vendas, audiência. Só que a eficiência do produto, de você criar o melhor produto, criar um produto no estado da arte, porque é isso que faltou sustentabilidade para a Inova. Ela era muito boa em vender, ela era muito boa em trazer cliente, mas não tinha uma engenharia financeira para a conta fechar, não tinha um produto único que o cliente falava, uau, quero ficar usando isso por muito tempo. Então esse foi o maior aprendizado, João, de saber vender, saber pivotar, mas ao mesmo tempo, como que eu faço para agora esse produto ir evoluindo ao ponto de ele chegar numa maturação, que pode ser que leve até anos. E quanto tempo vai durar, né? E de ser um produto no estado da arte. Então essa foi a lição. E de não ter um modelo de negócio por trás da venda. Então, se quem estiver começando, é isso que você diz, né? É estruturar e planejar antes de se aventurar. É pivotar mesmo. Você começar pequeno, testar, vender pequeno, testando, voltar, melhorar o produto, calibrar o produto, continuar vendendo, mas antes de escalar, realmente entender se realmente o projeto é sólido, né? Ou seja, conforme você for tendo resultados, você vai ajustando para não ter um crescimento muito acelerado e depois, buf. Exato, porque a vida não é só vendas e marketing, é muito importante vender e marketizar. Só que se não tiver uma sustentabilidade de um projeto por trás, né, que tenha uma coerência, que pode gerar equity, por exemplo, gerar valuation, às vezes é um esforço que não vale tanto a pena. Gera caixa, mas de repente você pode perder todo o caixa. Exatamente. Porque teve uma derrapada. Perfeito. Né? Não foi o teu caso, vocês não derraparam com a empresa de eventos, né? Com a empresa de eventos chegaram a derrapar. Não, foi muito bom. Você só pivotou. E até com recursos que você tinha acumulado, você pivotou para a escola. Ela foi um trampolim para a escola, né? Foi um trampolim para a escola. Por isso que é muito importante a gente estar sempre em movimento, fazendo, executando. Porque se eu não tivesse feito evento, jamais eu ia entender de oratória, né? E também eu acredito que se você não tivesse se relacionado com essas figuras, com esses especialistas, com essas pessoas que passaram por isso, né? E aí o Pivotando tem uma responsabilidade interessante também, porque a gente fala com muito, inclusive o Flávio teve aqui, muito dessas personalidades que fizeram a história do Brasil, a história recente do país, que pivotaram suas vidas. Você pode aprender com o erro dos outros, né? Você está falando de erros que você cometeu e acertos, então isso é um aprendizado para quem está assistindo. Estar com essas referências foi muito bom. Por exemplo, eu consegui juntar várias peças, ouvindo vários empreendedores, para chegar num conceito único que foi a Vox2U. Qual foi esse conceito único? Foi um método de ensino que o cliente ama, porque eu tive cliente que reclamou lá atrás, que não gostou do curso. Com os erros. Eu aprendi. E não, ao invés de reclamar, você aprendeu? O cliente reclamou, eu falei, peraí então eu vou contratar uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, agora eu vou criar o melhor produto de oratória do mundo. Vou criar o melhor. E foi o que nós fizemos. Hoje, com 80 mil alunos e 200 escolas, João, nosso NPS é 96. 96% dos alunos são promotores, né? Mas por quê? Porque eu tive uma experiência negativa e foquei no melhor produto. Uma engenharia pedagógica, João, porque eu vi que se eu fosse o treinador, o palestrante, o coach, eu não ia gerar algo que você fala muito, que é equity, né? Então, enquanto nós estamos conversando, tem 600 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então, eu uni 3 pilares. Método de ensino que o cliente ama. Engenharia pedagógica, que é a entrega. Eu não dependo de uma personalidade, né? Nem depende de você. Nem depende do Luiz. Tem 600 professores aí dando aula. E um comercial estratégico e ativo. Então, esses 3 pilares deu origem ao modelo de negócio da Vox2U em 2015. Mas em 2015 era uma escola apenas. Era uma escola. Era uma sede, uma escola. O que foi o gatilho para virar uma franquia? E aí a ideia era crescer com unidade própria. Isso era dito pelo Flávio, pelas tuas referências ou não? Isso. Aí eu tive muito contato na época com o próprio Flávio e com o Carlos Wizard. O Wizard que é o rei da franquia também. Exatamente. E eu vi que era muito mais rápido você crescer com o capital de terceiro e com o trabalho de um terceiro que queira empreender, mas não tenha condição de criar um modelo de negócio. Ou criar um modelo estruturado, ele só vai lá entrar com trabalho e com recurso. E aí surgiu a ideia de fazer a franquia, mas depois de 2 anos. 2 anos com uma loja ou com mais uma? Com uma loja, 2 anos. Aí em 2017, mudamos para Ribeirão Preto, saímos ali de Cravinhos, fizemos uma escola grande ali, matriculamos 800 alunos, foi um sucesso absoluto. E aí contratamos a Praxis Business, que fez CNA,
Wizard, Cacau Show, Spoleto, para formatar o nosso modelo de franquia ali no final de 2017. Você contratou uma estruturadora para formatar o modelo que é hoje. Exatamente. Funcionou e daí começou a vender e foi para o Brasil todo. Está em todos os estados? Aí hoje todos os estados, Acre faltava, acabamos de vender o Acre agora. São 210 escolas, 80 mil alunos e 2.500 empregos gerados. Uau, parabéns. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos, e aí no meio do caminho veio o endividamento do 7. Então, aí eu vou chegar lá, não esqueci não, você vai ter que contar tudo aqui. Ou seja, ainda no período de crescimento, 2, 3 anos depois, apareceu essa dívida. Como é que foi? E aí foi o seguinte, João, eu sempre fui um empreendedor que nunca me contentei em ter um negócio só. Até hoje, né? Tem a Viplan aí, que é a nossa empresa de genética e tudo mais. Na época, o sucesso, às vezes, ele atrapalha. Porque ele mostra pra gente uma leve impressão falsa que a gente é meio que Superman. Então, eu tive muita convicção. Porque a primeira farmácia eu ganhei dinheiro. O negócio de eventos não foi um grande negócio, mas também teve um certo sucesso. A farmácia, não só a farmácia, mas o sorvete deu certo. A pastelaria deu certo. A empresa de treinamento que você trabalhou deu certo. Exatamente. Então tudo na sua vida foi só acerto. Foi só acerto. Mesmo pivotando. Exato. E ali, isso, eu acho que faltava um fracasso para eu saborear e dar valor a outras coisas. Cara, né? Que aprendizado incrível. É a primeira vez que alguém diz aqui que se declara isso aqui no Pivotando. Faltava o fracasso na minha vida. Faltava, e o fracasso foi uma bênção na minha vida. Porque é ele que ensina muito pra gente, né? Uma que a gente tem que ter humildade, outra que a gente tem que passar por um pouco de sofrimento e sacrifício também. Separar as amizades, porque fica só quem realmente... Exatamente. Quem é muito bom, né? Pra mim foi uma bênção. Na hora não né? Na hora você sofre. Eu sofre muito. Mas qual foi essa escolha que você deu? Qual foi essa decisão que você tomou que te levou? Criei outro negócio. E escalei muito rápido. E que tipo de negócio? Na área de treinamentos. A gente tinha Vox Shuyu, que era uma academia de oratória, que é até hoje, com curso de 1 ano. Essa academia que virou franquia. Isso. Aí a Vox Shuyu, ela era um sucesso muito legal. Porque o churn era 2%. A evasão. O churn é quando o cliente deixa de pagar. Exatamente. Cancelamento. Né? E nós, quando orquestramos o modelo de negócio, como nós se inspiramos em escola de idiomas, a gente se preparou para o churn ser parecido, 30% ali. O nosso foi 2%. Porque a gente investiu e criou o melhor produto de oratória realmente. Tudo bem, mas você foi para uma escola de idiomas? Não. É isso? Aí a academia de oratória estava fluindo. O que nós fizemos? Como o nosso P&D de criar produto era muito forte, nós criamos uma outra marca, chamava Sense to Mind. Como? Sense to Mind. Sense to Mind. To Mind. Era mentalidade? Era mentalidade. Era inteligência emocional, formação profissional em coach, igual o José Roberto Marques, formação em PNL, em programação neurolinguística, e educação financeira. Ele misturou tudo, né? Ele misturou tudo. Paulo Vieira, Zé Roberto Marques e Thiago Nigo. Você misturou tudo. Né? Exatamente. E aí que foi o erro. Por quê? O modelo de negócio ele foi muito, muito errado. Porque, por exemplo, por que a Vox Shuyu dava certo? E dá até hoje? Porque tem 3 vendedores vendendo oratória. Só. Respira oratória. Então, o aluno, obviamente, fica muito feliz porque a gente entrega linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, 80 técnicas de oratória. Mas tem foco. É um negócio focado. A Sense... né? Focado e nichado. Focado e nichado. E um mercado grande. E são poucas. A gente vai falar já Oceano Azul. Oceano Azul e Oceano Vermelho. A gente vai falar. Queria que você explicasse isso. Porque você foi realmente no Oceano Azul e eu quero que você declare isso. E aí, de repente, só para ter feito o comparativo, você foi para o Oceano Vermelho. Eu fui para o Oceano Vermelho porque... Que tinham todos esses players fazendo isso há muitos anos. Exatamente. E você quis entrar nisso. Porque você tinha feito o curso de coach? Na verdade, na época, a gente tinha um P&D muito forte, tinha a equipe que fazia, foi trazendo metodologia, a gente foi se encantando. O produto, na hora de pivotar, era legal, o cliente gostava. Agora eu vou ser o rei do franchise. Dominei franquia com a Vox Shuyu. A Vox Shuyu, em 2018, para 2019, a gente estava chegando a 32 escolas. E você foi na Praxis de novo para ela te fazer a nova? Eu achei que eu era bom. Eu pensei que eu era bom. Erro, mais um erro. Mais um aprendizado aí, galera. Mais um aprendizado. Eu pensei que eu era bom. Professor de surf sem nunca ter surfado. Eu pensei que eu era o rei da franquia. Afinal, Vox Shuyu, 32 escolas. E a hora que a gente olhava, João, o setor de franquia, eu via muito problema. Franqueado revoltado, franqueado olhava para a Vox Shuyu,
Poxa, meu franqueado tá indo pra segunda escola, terceira escola, em 1 ano e meio de operação. A gente tá chegando a 32. Então, de 2018, quando a gente começou a franquear, até 2019 ali, foram 32 escolas bem-sucedidas. Eu falei, poxa, agora o cliente tá gostando dos produtos de inteligência emocional, da outra bandeira, da outra marca, da outra empresa, da formação em coach, eu vou escalar esse negócio. E o pior, agora, como eu dominei o franchise, eu vou financiar para o franqueado. Esse foi o erro. Também. Então, o modelo de negócio foi errado, muito produto diverso. Você montou a primeira? É. Você montou a primeira, Dava lá lucro. também em Ribeirão? É. Você montou a primeira loja em Ribeirão, perto da Fox Shoe. Exatamente. Investiu nisso. Investimos nisso. E a primeira, a própria, ela dava um resultado satisfatório. Mas o modelo de negócio não era franqueável e eu franqueei. Não era para ser financiado, totalmente errado. E aí esse negócio, a gente vendeu 63 franquias. Então tinha atratividade, vocês tinham uma máquina funcionando. Mas a gente vendeu 63 franquias porque a gente financiava o investimento. Ou seja, o cara, ele não queria muito, ele queria uma operação que ele pudesse, alguém financiasse para ele. Exatamente. E aí, para ver o que ia dar. Das 63 franquias, 60 não performaram e não pagaram a gente. Então a gente ficamos totalmente nessa empresa alavancados. Você e Júnior. Eu e Júnior. Com uma dívida de 5 milhões de reais. E o que isso atrapalhou? Não foi 7, não? Então, aí com os juros foi a 7. Tá bom. E o que isso atrapalhou? Porque a dívida foi vencida, né? Então, como foi 1 ano de operação e o crédito que nós tomamos era para pagar em 1 ano também, e a conta fechava, porque tinha uma margem ali. Era crédito bancário. Era. Não foi equity, não. Era bancário, factor. Tá. E aí ficamos com 5. Curto prazo. Curto prazíssimo, com juros também não muito atraente. Certo. E aí ficou com 5 milhões de dívidas vencidas na Sense to Mind. E a Vox Chuyu indo bem, dando lucro, crescendo. E como foi isso? Vocês entraram em atrito, um culpou o outro? Na verdade, a gente... Porque geralmente assim, a pergunta que eu te faço é porque tem muita gente que tem sócio, né? E quando a coisa não é muito combinada, acordo de acionistas, a coisa é muito estruturada, vocês deixam a bola pingando e lá na frente, quando tem... No bom, tá tudo bom, né? Mas quando tá ruim, começa a ter... Você teve esse problema? Eu tive... Eu não deu tempo de ter o problema. Por quê, João? Eu virei pro Júnior e falei, o que você quer fazer? Ele falou, cara, a dívida ficou pesada agora, 5 milhões. Eu falei, então na Vox Shoe a gente vai ter que realmente cortar para o Labore, a gente vai ter que realmente estruturar a empresa, porque eu vou ter que distribuir lucro na Vox Shoe para pagar o passivo. Então eu vou ter que fazer a Vox Shoe crescer para pagar o passivo. Então foi onde a gente entrou no acordo pro Júnior sair. Então eu comprei os 50% que ele tinha da Vox Shoe e os 50% da dívida. E aí eu assumi sozinho a dívida de 5 milhões, que foi a 7, mais o parcelamento da compra de ações do Júnior. Então eu comecei em 2019 ali. Então foi 19 até quando pagando? Foi legal a história. Agora eu falo que é legal. Mas em 2019 realmente estava com esses 7 milhões de dívidas. Aí você não tinha essa perspectiva de faturamento, porque você tinha que fazer novo dinheiro para pagar. E você não tinha capacidade nem de patrimônio para pagar. Não tinha patrimônio. Na verdade, aí o que aconteceu? Eu tinha uma Land Rover, vendi, fui andar de Uber, tinha um terreno, vendi. Aí é uma coisa muito interessante. Quando a gente faz... Eu tinha casado e tinha uma filha. Já tinha a Luísa. Eu ia perguntar, como ficou sua família nisso? Foi difícil porque eu tinha acabado de casar e a Luísa tinha acabado de nascer em 2019. E eu desfiz de todo o patrimônio nessa época. E a Amanda, o que ela dizia? A Jéssica me apoiou muito. A Jéssica, não, Amanda. A Jéssica, ela me apoiou muito, ela sempre acreditou, né? Porque ela começou a namorar comigo na época da farmácia. Então ela conheceu o Luiz pobre, o Luiz crescendo, o Luiz afundando, e ela ficou comigo bem em todos os momentos. Mas foi um momento muito difícil, porque eu tinha terreno, vendi, tinha uma Land Rover, vendi. Na época eu lembro até, eu tinha 1 milhão, eu achava bonito ter 1 milhão na conta. Milionário. Porque eu tinha o sonho, né? De antes dos 30 anos ficar com 1 milhão na conta. E até porque você andou com milionário. Então você queria ter esse símbolo, né? Isso pra você era como se fosse um símbolo. Exatamente. Zerei, porque eu tinha que pagar as ações do Júnior, tinha que... E aí, João, foi muito difícil, porque tinha 7 milhões de dívidas vencidas e todo o patrimônio foi pra comprar ações da Vox Chuyu e pra ficar com endividamento. Quanto tempo? Eu liguei para todos os credores na época e eu falei para eles, não adianta ficar me ligando, me cobrando, porque vocês vão me atrapalhar a te pagar. E Pascal dizia que a melhor maneira de você vencer um problema é não ficar pensando nele. O que eu fiz? Eu entrei na... Não ficar pensando nele, mas não ignorar 100%. Nunca. Né? O que você fez? Só pra gente orientar quem tá aqui. Exatamente. Você tem uma dívida, o que foi que ele fez? Ele ligou pros credores pra dizer assim, cara, a situação é essa, olho no olho, e aí, numa situação XPTO, eu vou
num prazo tal eu consigo. O que eu fiz, João? Olhei no... É óbvio que eles não aceitaram, né? Mas... Foi muito difícil, foi muito doloroso. Mas eu olhei no olho de todos eles e falei, ó, eu vou pagar em 4 anos. Então eu preciso parcelar esses 7 milhões em 4 anos. E eu apresentei o modelo de negócio da Voxshoe e o que eu fiz? Eu dei até as ações em garantia. Então eu falei, esse negócio é sólido, esse negócio tem EBIT, esse negócio tem balanço. 2 ações em garantia. Então, nesse momento, você já sabia o que era EBIT, você já sabia o que era equity? Graças a Deus. Isso me salvou. Você já estudou isso? Eu sabia que o valor da Voxshoe era maior do que a dívida. Maior que a dívida. Muito bem. Então, isso te deu forças para poder negociar. Muito. Então, você disse, cara, eu tenho um patrimônio maior que isso. Exatamente. Então, dá para fazer. Que estava começando também, estava com 30 escolas. Aí você, obviamente, com relacionamento com a Ike, com o próprio Flávio, vendo o conteúdo meu, inclusive. Exato. Não, você foi um cara que eu sempre olhei e vi tudo que você estava construindo, a bossa nova ali. Então, foi exatamente nessa época. E você era o único brasileiro que levantava a bandeira do equity. Então, eu olhava você falando de equity. Falei, peraí, equity, bossa nova, tem investimento em vários negócios. Os negócios têm dívida também. Então, eu olhava o que vocês estavam fazendo na bossa nova e olhava a própria bolsa, João. Eu via que toda empresa que valia bilhão, às vezes tinha dívidas de 300 milhões ou até de bilhão. Então, eu liguei para os credores e falei, ó, te pago em 4 anos e parcela, eu vou pagando as parcelas. E eu consegui pagar em 3 anos e meio. Uau, parabéns, só que eu não sabia que havia uma pandemia no meio do caminho, né? Que fechou as escolas em 2000. E foi um desafio gigante, né? Nessa pandemia, como é que foi? O que você falou para os franqueados? Ô, João, eu acho que aí a decisão foi acertada, porque quando começou a pandemia e fechou as escolas, Foi em março de 2020. Março de 2020 e os 7 milhões foi em 2019. 2019, então não tinha terminado de pagar. No segundo semestre, não estava nem começando a pagar a dívida. Então foi muito difícil. Sim, é logo recente. Logo recente. Eu comprei as ações do Júnior em agosto de 2019. A pandemia veio em março de 2020. Então você congelou também na pandemia esses pagamentos? Foi muito difícil, mas não congelei. Por quê? Eu fiz uma reunião com os franqueados e com a equipe. Primeiro com a equipe. Eu falei para a equipe, ó, a realidade é essa. A Voxshoe é sólida, tá começando, mas vai fechar. Não vai poder abrir. A dívida é de 7 milhões. Eu não vou demitir ninguém. A gente precisa fazer uma operação de guerra. Criamos uma operação de guerra. Em 20 dias, criamos uma plataforma online, onde o aluno assistia a aula, gravava vídeo, subia a plataforma para avaliar a oratória. E aí, o que eu falei pro franqueado? Falei, cara, você vai presentear todos os alunos com a plataforma online e todo mundo vai vender Voxshoe online agora. Porém, hora que der uma brecha, você não fecha a escola. Você vai lá e dá aula, você vai lá e entrega. E o que me ajudou, João? Eu fui muito agressivo na expansão de franquias na pandemia. Quando todo mundo parou de vender franquia, eu não parei. O candidato à franquia... Você acreditou, né? Eu acreditei. O candidato à franquia, ele comprou naquela situação. Ele estava ali numa expectativa de, ok, tô comprando e quando puder. Só que qual que era o discurso? Eu não posso abrir uma escola de oratória porque não tem socialização na pandemia. Certo. Mas você tinha a plataforma online. Foi o digital que... Assim como os restaurantes, o delivery foi que salvou os restaurantes. Exatamente. Mas tem um detalhe, né, cara? Tem uma coisa que você teve uma sacada que é o seguinte, o investidor que comprou a franquia, ele também tinha prédios e aluguel muito mais barato. Exatamente. Porque estão todo mundo entregando. Perfeito. Né? E aí a gente saiu de 30 escolas para 108. Uau, no período da pandemia. No período da pandemia. 108. Então, a hora que virou a chave da pandemia, minha geração de caixa estava maravilhosa. 108 escolas operando, em 2021 para 2022. E aí, aprendendo com o João Kepler sobre equity, eu criei a Viplane e vendi 15% da Viplane, que já tinha um resultado. Você abriu do zero? Zero. Foi um empreendedor? Você não foi investidor nesse caso? Fui empreendedor também. E aí você não teve um medo de fazer um outro negócio de novo? Já que você tinha acabado de... Ah, não, porque a gente começou pequeno. Ela é uma empresa pequena até hoje, né? Mas eu consegui fazer um valuation dela interessante na largada. No modelo Venture Capital. E eu vendi um pedaço. Um modelo fora do modelo tradicional de ativo e passivo. Você foi para o modelo de Venture Capital, auferiu um valuation e alocou e recebeu 15%. Exatamente. Qual foi o fundo? Na verdade, tem um investidor... Investidores anjo. Tá. Tem um que não gosta de aparecer. Não, tudo bem. É investidor anjo. E tem um médico. Não, é um fundo. É um fundo? Mas tem um não compete ali. Ok. Então, e aí a Voxshoe continuou crescendo e você foi fazer essa nova empresa de genética. E ela começou em 2021. Exatamente. E hoje ela está nós estamos em 24 anos. Ela é uma startup que a gente vende teste de microbioma intestinal, teste de telômeros e teste de DNA para o Brasil inteiro.
Vendendo bem? Vendendo bem. Tá. Ela tem um faturamento de 1,5 milhão, 1 milhão Já e tá pouquinho. Já fez segunda rodada? Ainda não. Tá na hora. Tá na hora. Tem 3 anos, tá na hora. Exatamente, tá Já na passou da hora. Já. Porque o certo é você fazer em 14, 15 meses. Exatamente. A gente precisa fazer uma segunda rodada agora. Tá na hora. Com esse faturamento de 12 anos, já tá bom, né? E o meu foco, João, é levantar essa bandeira de fracasso, porque o fracasso, o empreendedor hoje é muito... As pessoas falam muito sobre modelo de negócio, sobre produto, sobre venda, sobre marketing. Mas a realidade é o seguinte, eu não conheço ninguém que não passou por um fracasso, seja pequeno ou grande, que não passou por um aperto. E eu vejo as pessoas se abalarem muito com isso. E para mim foi uma bênção um fracasso, né? A dívida de 7 milhões foi uma bênção. Porque ela fez eu ter praticamente 100% do equity da Voxu, ela fez eu conseguir escalar o negócio com mais solidez, ela fez eu me reinventar e criar um negócio novo. Então, às vezes, o fracasso ele é uma bênção, e as pessoas não olham para essa ótica. Okay. Bom, nós falamos aqui de Oceano Azul, Oceano Vermelho. Uhum. Eu queria que você desse um overview sobre essas oportunidades e como é que significa isso, porque eu tenho uma outra dúvida importante para te fazer. Muito bom. O que eu enxergo? Quando nós vamos criar um produto ou serviço, a gente tem que analisar o tamanho do mercado. O famoso TAM, né? Qual que é o tamanho do mercado? Então você pega, vou dar um exemplo do meu negócio, Voxu. Você pega o mercado de educação, é um mercado de 500 bilhões de reais. O mercado de educação como um todo, que tem ensino médio, ensino fundamental, faculdade, doutorado, mestrado, mercado de educação de 500 bilhões. A hora que você vai pro nicho do mercado, que é o nicho de cursos livres, que aí tem curso de idiomas, enfim, vários cursos livres, também é um mercado muito grande. Então, o que eu vejo que o empreendedor tem que analisar? Qual que é o tamanho do mercado? Se você vai poder desbravar e pegar um pedacinho desse mercado, ou se você vai para um nicho de mercado. Quando você vai para um nicho, o que é importante analisar? Se tem um mercado dentro do nicho, que é o maior erro que muito empreendedor comete. Não é se tem um player, se tem um mercado. Se tem um não mercado é se tem um jogador jogando, é se tem um mercado alcançável. Se eu estou num nicho de educação, nesse nicho de educação tem mercado? Então eu fui do nicho de cursos livres, que é oratória. Certo. E não tinha pouca gente fazendo isso na época. O que existia de oratória? Professores, que eu respeito muito, que dão curso de oratória. Sim, Polito. Reinaldo Polito, na época o Lair Ribeiro fazia também. Bob Floriano e vários. E tudo mais. E esses cursos, o que eu analisei? Eles eram curtos, 5 aulas, 10 aulas. E fazendo uma pesquisa com quem fazia o curso, eu percebia que o aluno, na hora que estava na aula 7, eu quero mais. Porque agora que eu tô aprendendo a linguagem não verbal. A pessoa vai se soltando. Exatamente. Né? Então você estava ali no Oceano Azul, que é onde não tem muita gente. E a situação do outro foi no Oceano Vermelho, que tem muitos competidores. Exatamente. E a pessoa que está aqui, o empresário que está nos assistindo, e ele tem um negócio onde está um Oceano Vermelho, cheio de competidores. Qual seria o caminho? Tentar se diferenciar com o produto, fazer um produto melhor ou mais barato do que existe. Ou vender o negócio e ir para um outro segmento. Vender até para alguém que está consolidando, alguém que está jogando esse jogo melhor que você. Exatamente. Por exemplo, que é o que eu fiz com as farmácias. Eu não conseguia competir com o Pague Menos. Isso que eu esqueci de perguntar. O que foi que você fez com as farmácias? Eu vendi pro meu irmão. Ele quis continuar, né? Mas eu, como empresário que saí do negócio, porque o meu sonho era escala. E eu não conseguia competir com o Dragazil, Pague Menos, Dragarraia. Eu não ia conseguir competir com essas coisas. E a escala é onde você cresce receita, muitas vezes sem despesa proporcional, né? E a farmácia, João, ela ia exigir muito capex. Então, era um oceano vermelho que eu resolvi vender. Então, assim, o empreendedor tem que analisar se ele consegue se diferenciar com o produto dele para escalar, para ele realmente ganhar vantagem competitiva, ou se não, se ele for ficar brigando por preço, ficar brigando num oceano vermelho, eu acredito que é melhor vender o negócio. Muito bem. Então você tem hoje 2 operações. E aí você tem... logicamente, você como um bom empreendedor, aparecem muitas oportunidades para você. Né? E você continua olhando outras oportunidades? Você continua vendo negócios? Eu gosto de ver como investidor agora, né? Então você está mudando um pouco a sua mentalidade para uma mentalidade investidora. Exatamente. Que é o que eu aconselho a vocês. Porque não é só querer carregar a caixa, fazer acontecer e construir. Quando você muda para a mentalidade investidora, parece que você tem um olhar de drone. Exatamente. Né? Hoje, meus 2 pianos, como CEO, são pesados. Tá, a empresa Voxu e Vplane, né? Vplane. A Voxu eu carrego 2.500 funcionários, né? Tem diretores, tem funcionários. Tem vários investidores, franqueados. Exatamente. Então, eu como operador, empreendedor, eu não consigo mais olhar. Mas como investidor, eu consigo. Então...
A ideia é continuar participando de empresas. De empresas e ampliar, diversificar como investidor. Como Hoje sua vida está tranquila? Financeiramente, o passivo foi embora faz um bom tempo. E já deu a pivotada. Já viramos. A Jéssica já está feliz. Está muito feliz. Bom, e recentemente lançou este livro, né, Falando em Empreender. Falando em empreender. Bom, como é que faz um cara com língua presa? Quais são os testes que tem que eu esqueci de perguntar para poder... Fala uma frase aí que vocês ensinam. Xuxa, Sasha fez xixi no chão da sala. O lavrador é livre na palavra e na lavra, mas não pode ler o livro que o livreiro quer vender. Dicção, treinar a dicção. Treinar a dicção. Isso é uma coisa que treino, né? Repetição. Na Voxshoe a gente ensina muito desde dicção até linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, apresentação no estado da arte. Então são 80 técnicas de oratória ali para o aluno usar. Nada de mandar um áudio no WhatsApp, nada de gravar um vídeo no YouTube, nada de fazer uma live. Até esse medo de câmera, tudo? Tudo, exatamente. E envolve dinâmicas. Que legal. E qualquer um, então, pode perder essa inibição. Pode. E o livro, João, já foi para mostrar fracasso, sabe? Contar essas histórias, né? O livro tem um prefácio do Jorge Paulo Lema, que continua se relacionando com ele. Muito. Jorge Paulo escreveu o prefácio, ele... E o Ike Batista fez a introdução, a apresentação do livro. Exatamente. Legal. Poucas pessoas têm um livro com Jorge Paulo como prefácio e com o Ike Batista na apresentação. Que em números foram os dois maiores brasileiros, né, em relação a valuation, criação de riqueza. Dadas as situações, o Ike também teve a situação dele, né? Sim, aprendeu um bocado. Muito. Trazer ele aqui para ele contar essa história. Mas aqui nesse livro, velho, tem muita coisa interessante, a virada de chave. E você conta a sua história aqui? Eu conto a história bem... você ensina? Parte da história sintetizada com as lições de cada história. De cada história. Exatamente. Tá, parte do que você contou aqui, inclusive. Exatamente. Né? E o poder da venda ativa, que você falou, né? A criatividade para inovar, né? Você fez diferente nos eventos, que poucos faziam. Você, inclusive, sendo ousado para ir para um próximo nível, mesmo que tenha quebrado a cara, né? Exatamente. O modelo de franquia, porque o modelo de franquia não é um modelo simples que as pessoas acham, vou franquear. Vou franquear e tá tudo certo, né? E aí eu queria que você deixasse um pouco também essa lição de que você fez um negócio que depois você declarou aqui que não era franqueável. Não é. E quais são as características de um negócio? Como é que você declara isso? Esse negócio não é franqueável. Hoje você enxerga alguma coisa e você vê se é franqueável ou não? Sim. Negócios franqueáveis são negócios que podem ser institucionais. Como assim? Institucional é aquele negócio que funciona sem a necessidade de uma pessoa específica, de uma grande persona estar ali. Então, essa é a premissa básica, né? Se a Voxshoe tivesse a tua imagem como ícone, talvez... Não ia ser franqueável. Não fosse franqueável. Exatamente. Então, o Luiz não é o professor de oratória. Hoje tem 600 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão no Brasil inteiro. E no caso da mentalidade, da empresa de mentalidade que você montou, ela também não tinha teu rosto. Ela não tinha. E aí, mesmo assim, não funcionou. Não funcionou porque era muito produto diverso, o modelo de negócio, a engenharia financeira não estava fechado. Tá, mas isso você diz que não era franqueável, por quê, então? Aí é o seguinte, o que uma franquia tem que ter, na minha visão? A franquia ela precisa ter um lastro que é um ativo, ou um produto, ou um serviço que o cliente ama. Essa, para mim, é a premissa básica. Ela tem um produto aqui que o cliente ama, ou um serviço que o cliente ama. Esse é um lastro, é um ativo. Paralelo a isso... E diferencial, né? E não pode ser qualquer coisa. Exatamente, né? Com um diferencial. Só que esse diferencial precisa despertar um negócio muito bonito que você gosta, e eu também, que é margem de lucro. Sim. Tem que ter uma margem de lucro atraente para o investidor. Então, o modelo de negócio, quando que ele passa a ser franqueado? Eu tenho um produto no estado da arte, tem uma marca, tem uma forma de vender inteligente. Né? Por exemplo, na Voxshoe nós temos 10 canais de prospecção. É uma forma de vender inteligente, uma venda ativa. Então eu tenho produto, tenho uma marca, eu tenho uma forma de vender interessante, tenho uma margem de lucro legal. Agora, os processos que são criados são replicáveis a ponto de você conseguir ter vários professores, no nosso caso, dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então, processo replicável faz uma diferença colossal para uma franquia. Entendi. Então tem que ser replicável também para que não fique manualmente fazendo. A franqueadora, no caso, ela tem que entregar
método, processo, Entregar esse manual, know-how. sistemas e know-how, para que alguém na ponta facilite o trabalho da ponta, porque o cara diz assim, por que eu vou ter essa marca? Eu vou montar minha escola de comunicação aqui, de oratória aqui, sozinho. Não, por que é melhor eu me fazer com eles, porque eles já me trazem todo esse know-how, então, toda essa bagagem, então por isso ela se torna franqueável ou não. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Olha, lá na Voxil você fala assim, ó, uma pessoa que não fala nada já está se comunicando. Uma pessoa que não fala nada já está se comunicando. O que você quer dizer com isso? Linguagem não verbal. O corpo não fala, o corpo grita, né? A hora que eu cheguei aqui, você me apresentou, você falou, pô, você é um cara que você tem um sorriso fácil, você tem um olhar, olha nos olhos. Então, o corpo diz muito, né? 55% da nossa influência é a linguagem não verbal. Então, assim, a maneira da gente se conectar, desde um aperto de mão, João, um abraço, olhar nos olhos para trazer credibilidade, essa energia, ela já faz parte da oratória, da comunicação. Bom, eu vou te confidenciar, fazer uma confidência a você agora. Fica à vontade. Eu não fiz em off, vou fazer publicamente. Naquela época que você estava buscando seu lugar ao sol, você me procurou algumas vezes. E eu não te dei atenção. Porque eu achava que você era um garoto ousado demais. Achava que você era um jovem que estava envolvido e assim usava as referências como carteirada, sabe? Tipo, eu tinha um pouco essa referência, essa impressão sua. E ao longo do tempo, os seus resultados foram mostrando que eu estava errado. E eu quero publicamente pedir perdão, pô. Poxa, obrigado. Porque naquela época eu não te dei atenção. Obrigado. E hoje você está com um valuation incrível e eu não estou participando da sua empresa, porque você chegou a me oferecer muitas vezes eu te mandava muita mensagem, mas nunca me magoou, viu, João? Não, mas eu precisava... Eu falava, o João tá atolado, tá cheio de coisa lá no Bossa Nova, eu não vou ficar... Mas eu precisava te dizer isso. Obrigado. Eu precisava te dizer isso e publicamente. Era pra ter dizer isso quando a gente se encontrou aquele dia, mas disse, não vai ter hora de eu dizer isso pra ele. Obrigado. E eu fico feliz porque eu sempre te olhei e te admirei, te admiro muito até hoje. O teu papel para promover o empreendedorismo, promover empresas, é o que muda o Brasil, né? É o que faz esse Brasil melhor. Então, o que você fez na Bossa Nova, o que você faz hoje no teu fundo, eu acho louvável, né? Eu tiro o chapéu. E tô muito feliz de estar aqui. Muito, muito bacana a gente estar junto aqui. Obrigado. A oportunidade de você ensinar e mostrar com a vida real. Né? Tem muita vida de mentirinha por aí, né? Se mostra muito na rede social hoje em dia, uma vida que não é sua. E hoje você deixa esse legado em vida, está deixando um livro com a sua história real, que é verdadeiramente um aprendizado para muitos jovens que assistem. Né? Não é fácil, e você provou também que o network não é só sobre dar presentes, é sobre servir. Muito, né? É sobre servir, e você é um servidor. Né? Você tem se mostrado um servidor ao longo desse tempo, e por isso você está crescendo. Quantas vezes eu chegava em algum estado, alguma cidade, o cara dizia, eu tenho uma franquia da Voxil. E eu ficava orgulhoso. Bom. Eu ficava orgulhoso, porque eu sabia um pouco da história, mas eu não tinha dado esse voto desse crescimento consistente. Sim. E a tua história, eu não sabia a história da dívida, a tua história da dívida fez isso se consolidar. Muito. Né? E o que você disse aqui, que eu precisava disso para ser um homem melhor, um pai melhor. Muito. Né? Porque imagina a educação da sua filha, como vai ser daqui para frente. Né? Exatamente. Bom, meu amigo, no LinkedIn você fala que só estou começando com muitos sonhos. Quais são esses sonhos? Ô, João, eu tenho um sonho... Que o Jorge Paulo Lema fala, qual o sonho grande? Né? Então, qual é o seu sonho grande? Eu acho muito bonito, João, o que o Conde Francesco Matarazzo fez em 1800, 1900... Criou um grande conglomerado, né? O que o pessoal da Votorantim fez. Principalmente a Votorantim, né? Que foi uma empresa que já está aí há mais de 100 anos, né? O Itaú, agora eu estava vendo uma entrevista do Roberto Setúbal e do Moreira Salles, comemorando 100 anos de vida ali, né? Se reinventando. Eu acho que o mundo hoje está vivendo uma era perigosa, que é a era do status. Status. Acho que a rede social... ela proporciona muito status. E você, por isso que eu sempre te admirei, você sempre falou sobre equity. E o que está relacionado ao equity? É construir ativos. E longo prazo. E longo prazo. Longevidade. Exatamente. É isso? Meu sonho é esse. É isso teu sonho? É criar empresas que vão durar 200 anos, 300 anos, 400 anos. Seja a Voxil, seja a Viplane, que vão estar aí empregando pessoas, que vão estar aí melhorando o mundo, sabe? Esse é meu sonho. Eu sempre ouço dicas, ou dicas não, sonho grande no sentido material.
Não. né? E eu digo sempre que o sonho grande é mais conhecimento para você conquistar o que você quiser. Porque com o conhecimento certo você conquista o que você quiser. E a primeira vez que eu vejo alguém dizendo eu quero um negócio para sempre, eterno, que vai durar. Então, sim, você realmente tem uma noção clara do resultado que você pode proporcionar ao mercado. Me inspirou muito uma frase que eu vi o Antônio Emílio de Moraes falando sobre a Votorantim e sobre a Beneficência Portuguesa. Porque ele fala, eu como bilionário, é muito fácil eu doar dinheiro. O difícil é eu doar o meu tempo para construir algo que vai ter perenidade. Então o Antônio Emílio levantava às 6 da manhã, ele ia para a Votorantim, dava o expediente da Votorantim até às 20 horas, saía da Votorantim às 20 horas, ia para a Beneficência Portuguesa, em prol de os legados continuarem quando ele não estivesse mais aqui. Né? E você vê a Votorantim que é hoje, a potência que ficou um legado, e a Beneficência Portuguesa. Então eu tenho muita vontade de construir, né? A família, que é um legado maravilhoso que fica, e construir ativos que vão durar 200, 300 anos e que vão Muito bem. Você deixou muitas dicas, ensinamentos, lições, mas eu queria que você deixasse a última, olhando ali para uma coisa que você não falou, que você acha importante. Olha, que você possa, a gente possa registrar esse momento. Ô João, a dica é que nunca deixar de sonhar. O sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas, mas se alegrar nos fracassos e nas provações, porque isso é a coisa mais difícil, né? Dos meus momentos de fracasso foram os momentos que eu tinha muita convicção que eu ia estar aqui contando essa história e que ele era uma bênção, esse fracasso, sabe? Então acho que a gente se alegrar em momentos de dúvidas, dívidas e problemas que são aparentemente intransponíveis é o que faz a gente evoluir como ser humano. Então, sonhe grande, sonhe sempre, mas se alegre com fracassos e compartilhe esses fracassos, porque é o que a vida vale. Muito bem. Bom, e para agradecer a tua presença aqui no Pivotando, eu trago um presente personalizado. Muito obrigado, João. Que é Olha Luiz isso. Fernando Câmara, com essa caneca personalizada com seu nome, com café, e essa é uma caixa de uma startup. Uau. Uma startup chamada LeBlanc, que é dados variáveis, presente corporativo. Vamos dizer que você queira mandar presente para 2.500 colaboradores. Olha isso. Você pode escolher o modelo e ela envia. Que espetáculo. Terminando assim, te dando para você guardar na sua prateleira lá na Vox2U, essa recordação, esse momento importante para você e para mim. Né? Muito obrigado, João. Esse podcast, esse papo aqui foi muito importante. Muito obrigado. Para mim também, tá bom? Muito obrigado. Parabéns por tudo, viu, João? E você que assistiu o Pivotando desta semana, você sabe, né? Tem um QR Code aqui na tela e você pode e deve participar da nossa gamificação, do nosso jogo interativo, da nossa brincadeira interativa para responder perguntas, fazer perguntas e ganhar prêmios. Isso muito rápido, sem sorteio, uma coisa bem interativa. Acho que o Pivotando é isso, essa troca, essa vontade de te ajudar com lições reais, com personagens reais e não firula de vencer, mas sim de como vencer e como sair do sufoco, como pivotar a sua vida e os seus negócios. Então, na próxima semana, estarei novamente aqui nos estúdios do SBT com o Pivotando e te espero lá.